começando mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Sara. E eu sou Iessa. E hoje nós estamos aqui com a nossa convidada mais que especial, Iana. Se apresenta um pouquinho para o pessoal, por favor. Oi, gente, eu sou Iana, eu sou psicóloga. Hoje eu trabalho com psicologia clínica. Tô lá no Instagram também como Psicoiana e tô muito feliz de estar aqui. Bom, nós que estamos lisonjeadas de te receber, a gente já te acompanha no Instagram e a gente já vê os seus conteúdos. E aí, Sara, o que nós vamos conversar sobre hoje? Qual é o nosso tema? De amiga para amiga, desapega. E antes de começar a falar sobre desapego, a gente queria primeiro entender o que é o desapego. Então, se for pra... Primeiro, eu acho que quando a gente vai pensar termos, a gente chama de operacionalizar, né? De transformar em comportamento. Talvez a ideia do desapego que vocês estão trazendo seja deixar ir, fechar ciclos, deixar que as coisas se desprendam mesmo, porque vai depender de tudo que a gente... Não é que a gente estava falando mais cedo, se a gente está falando de mudar de opinião, de sair de um trabalho, de sair de uma fase e entrar em outra, como a adolescência e a vida adulta. Então vai depender de onde a gente está aplicando essa palavra, mas eu acho que a gente poderia definir como fechar ciclos. Pode ser? Fica bonito, né? Eu gostei. Demais. Como a gente sabe, a fase de saindo da adolescência para a vida adulta, ela é cheia de altos e baixos. A gente aprende a se conhecer e a gente também aprende que nossa opinião nem sempre é a certa, que os nossos valores políticos podem mudar, que a gente vai ter uma mentalidade diferente e, de primeiro momento, isso nos assusta muito. Tem como passar por essa transição de maneira calma? Calma é uma palavra forte. Eu acho que qualquer transição, qualquer ruptura, qualquer transformação vai vir com uma certa tensão. Eu acho que calmaria seria uma palavra muito forte para o que isso vem. Mas eu espero que seja uma transição que não cause sofrimento, que não cause tanta ansiedade como o que a gente vê acontecendo. Mas calmaria eu acho que não, acho que... É pedir demais. É pedir demais. Eu acho que qualquer transformação vai trazer consigo outros sentimentos, ter que, por exemplo, começar a pensar de uma forma política e mudar. Você vai ter que encarar as pessoas te perguntando por quê, ou você mudar de faculdade que você quer fazer, ou começar a se posicionar de outra forma, as pessoas vão se questionar por que você está fazendo aquilo. E aquilo pode provocar sentimentos desagradáveis, digamos assim. Então, calma, eu acho que forte a palavra. Mas eu espero que também não te provoque tanto sofrimento. Por exemplo, deixar de mudar, não de mudar, né? Porque a mudança já aconteceu, mas deixar de mostrar para os outros que sua posição mudou apenas por medo do que vão pensar. Que aí já seria terapia. Bom... Nosso público é um público mais jovem, tá ali saindo do ensino médio, iniciando a vida adulta. E eu acho que uma das principais coisas que elas têm que começar a desapegar disso, de sair do ensino médio. A maioria das pessoas vão pra faculdade, né? Desapegar daquele ciclo social, daquela rotina e ter responsabilidades. Como você falaria pra uma pessoa que tá tendo que passar por isso e tá tendo dificuldade, não tá conseguindo desapegar? Eu acho que é um processo, assim, da saída da adolescência para o início da vida adulta com muitas transformações. Desde o processo do corpo, biológico mesmo, porque tem um amadurecimento cerebral, do próprio corpo também que se transforma, até uma mudança ali de... Sei lá, você vai entrar na faculdade, ou você vai começar a trabalhar, ou você vai mudar sua percepção sobre as coisas. A própria adolescência também é um processo de muitas mudanças e transformações na própria vida. Então, eu esqueci sua pergunta. Como você falaria... Como não sofrer? Assim, eu acho que tentar viver isso de coração aberto, acho que pode ser uma das estratégias, sabe? Eu acho que se você tenta controlar, se você tenta travar o processo de transformação, vai provocar mais sofrimento, porque o processo já está acontecendo, sabe? Acho que tem a ver também com se permitir amadurecer e aceitar as mudanças que vêm com essas novas responsabilidades. Eu vejo que talvez um problema da nossa geração, que eu já vejo muitas pessoas falando sobre isso, né? É uma dificuldade de se responsabilizar. Sim. Então, a gente vê uma geração que tem dificuldade de se frustrar, tem dificuldade de lidar com responsabilidades, muito porque a gente pegou uma era aí 2025 pós-pandemia, que quem está entrando no mercado de trabalho agora está entrando numa era da pejotização, de problemas, né, precarização do trabalho, que acaba que
também entra nessa discussão sobre como se responsabilizar, mas também como encontrar um trabalho que seja justo, né? E é uma pauta muito interessante porque o desapegar não é desinteresse. Sim. Então, é interessante que você tenha as suas responsabilidades, você consiga amadurecer. E principalmente nessa fase que a gente está começando no mercado de trabalho, a gente está se desenvolvendo, a gente está conhecendo quem a gente é. Porque a gente talvez se conhecia na adolescência, entendia os gostos, se gostava de Violeta, se gostava de X-Men, se gostava de tal coisa, mas agora é uma vertente totalmente diferente. É a Iessa profissional, é a Sara profissional. E como isso na terapia é desenvolvido? Você pode dar umas dicas, contar como é que é um pouco por cima o processo, porque com certeza é muito longo e é cheio de camadas. Eu gostei primeiro que você falou na primeira parte sobre desapegar desse processo, porque realmente é isso, eu acho que a entrada na vida adulta envolve a gente desapegar dos conceitos adolescentes. E o conceito adolescente é o quê? É viver o aqui e agora, é não ter responsabilidades, é não ter preocupações. E a vida adulta é o exato oposto disso. Então, a entrada na vida adulta envolve a gente ter que se preocupar com o futuro, se preocupar com a imagem, se preocupar com as responsabilidades. Preocupações que a gente não tinha ali quando a gente era só criança e, tipo, tinha tempo livre, não tinha preocupações, não tinha responsabilidades, né? Ou pelo menos tinham menos. Falando de terapia, vai ser sempre um processo também. A própria terapia também é um processo longo, digamos assim. Ela não vai ser um processo rápido, não vai ser um processo breve. Vai depender muito, porque a gente precisa analisar o que a gente está chamando dessa dificuldade. Por exemplo, se eu estou falando de uma dificuldade de se responsabilizar, se eu estou falando de uma dificuldade de pensar no futuro, se eu estou pensando numa dificuldade de desapegar do conceito do que é ser adolescente e encarar essa nova fase, porque eu vou ter que transformar isso. Eu gosto muito de enxergar a terapia como habilidades. Então, o que eu vou ter que desenvolver com essa pessoa? É uma dificuldade de se responsabilizar? Se ela tem dificuldade de se responsabilizar, eu vou ter que trabalhar com ela a noção de responsabilidade, a noção de compromissos, o que é importante para ela, quais os valores dela. Se é um desapego com o que é adolescente, aí eu já vou ter que passar por um outro processo, talvez tentar entender com ela primeiro como que ela enxerga a adolescência, como que ela enxerga a vida adulta, o que é importante para ela. Então, assim, são muitas camadas, fora os ambientes, né, assim, de escola, de relacionamentos, de relacionamentos amorosos, que é uma coisa que às vezes é bem forte na adolescência, relação com a família também. Sim. Então, assim, muita terapia. E entrando nesse assunto de relacionamento, por que às vezes é tão difícil desapegar de alguém, mesmo que essa pessoa faça mal pra gente? Alguma amizade que não tá fazendo bem, um relacionamento, algum familiar, a gente tem essa dificuldade de, sabe, dar um basta. Nossa, essa pergunta que eu mais queria responder. Porque, assim, às vezes a gente se vê nesse lugar de tipo, poxa, mas se me faz mal, por que eu não consigo sair? Por que eu ainda tô ali? É porque não faz mal o tempo todo. Porque se fizesse mal o tempo todo, você já tinha saído. O problema é que faz mal e um pouquinho bem, ou faz um pouquinho mal e bem. E fica ali. Não é o tempo todo, não é 100% ruim. Se fosse 100% ruim, você já tinha saído fora. Então, a explicação, na minha percepção, é um pouco essa, assim, de que não é ruim o tempo todo. Mas acho que, tentando expandir um pouco a análise, eu acho que a gente também tem que estar atento às consequências que aquilo tem, não só no momento agora. Então, se eu for pegar um exemplo, sei lá, meu ex, que é bom estar com ele, mas, sei lá, ele me trai, ele faz coisas ruins. Não é ruim o tempo todo. Não é só feita de traição a relação. Também tem os momentos legais que você passa com essa pessoa. Por que é difícil sair? Porque no momento que eu tô com a pessoa é bom. E às vezes eu só penso no aqui e agora. Que é uma dificuldade que a gente, falando de adolescência, né? É uma coisa que a gente vê, que é a dificuldade de se preocupar com o futuro. E às vezes o futuro é amanhã. Às vezes o futuro é semana que vem. Não é um futuro, assim, longe. Mas é um futuro, tipo assim, putz, eu vou me arrepender disso amanhã. Não há uma percepção disso. Há uma percepção do tipo, eu quero fazer, foda-se, só se vive uma vez, vamos viver. E aí se joga naquela experiência. E aí, quando chega amanhã, fica, nossa, putz, sabe? Pra que eu fui fazer isso? Por que eu me submeti? Mas por que você se submeteu? Porque foi prazeroso naquele momento, mesmo que a longo prazo fosse ruim. Nesse processo de desenvolvimento, até de terapia,
que a outra pergunta trouxe, é desenvolver também uma percepção de longo prazo, que nem precisa ser tão longo assim, mas é mais do que o aqui e agora. Tá, vai ser muito bom agora, mas vai ser bom lá na frente? Ah, não vai ser bom lá na frente. Você tá consciente que quer encarar os riscos? Porque na terapia a gente faz isso também. Ó, eu sei que vai ser ruim lá na frente. Você quer encarar? Tem gente que prefere, quero, ok. Mas não dá pra se surpreender com o resultado. Sim. Você não pode ficar chocado quando você se arrepender, porque você sabia. Quando acontecer de novo. Tem gente que transfere também a responsabilidade, né? Por que fulana não me impediu? Por que a Pisce não foi atrás de mim? Mas aí entra a outra questão que a gente falou sobre responsabilidade. Né? É uma dificuldade de se responsabilizar, porque mesmo que seu ex vá na porta da sua casa e vá atrás de você, você permite. Porque se você não permitir, ninguém vai te forçar, ninguém vai te puxar pelos cabelos. Sim. Então, há uma permissão sua, há uma responsabilidade nisso. E é o que a gente estava falando da dificuldade de se responsabilizar, que vai desde o trabalho até os relacionamentos. Verdade. Aí, primeiro tapa na cara do nosso episódio. A essa hora da noite! A essa hora, gente! Cedo. Eu acho que essa parte de responsabilidade é muito chocante, porque às vezes a gente não tem essa virada de chave. Não é assim, na formatura do ensino médio, pá! Agora eu sou responsável. Agora as pessoas não são só a culpa das pessoas de me fazer de boba. Eu também permito, porque, assim... Sendo bem sincera, na minha adolescência, o meu maior problema não era com garotos, era com as minhas amigas. Porque era um nicho muito específico e, às vezes, eu sentia que a minha troca não era recíproca. E isso eu fui aprender depois na terapia, que eu já falei que eu parei, mas eu vou voltar. Que eu percebi que não era só responsabilidade dela, também era responsabilidade minha sair daquela situação, de conhecer outras pessoas, porque eu ficava muito apegada. As minhas amigas, eu cresci com elas, eu passei 9 anos, né, que foi o ensino fundamental todinho, e eu precisei entender que eu precisava sair. E aí isso, gente, dói muito, 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 porque não é só de relações, não é só momentos ruins, é momentos muito bons, foi desenvolvendo também. Então, é um negócio que a gente, assim, precisa de muita força e muita força de vontade. Como é que a gente consegue pegar essa força de vontade? Porque às vezes a gente sabe, só que precisa de um estalar. Ou não precisa, é só tomar vergonha na cara mesmo. Eu acho que é só tomar vergonha. Polêmica. É porque até o conceito de força de vontade, ele é um pouco... discutível ali, até dentro da psicologia mesmo, porque entra na lógica meio coach e tal. E, na verdade, essa tendência para agir de forma diferente, se a gente for ficar esperando nos mesmos lugares que a gente tá, não vai vir. Eu queria força de vontade para entrar na academia. Nunca vai vir. Então, você vai ter que agir na direção daquilo, mesmo contra a sua vontade, que é mais uma dificuldade. Quando eu falo dessa questão de pensar muito no aqui e agora, tem a ver com isso também. A gente pensa muito no nosso prazer momentâneo. Isso envolve também, como a questão do desapegar de um término, de um relacionamento, mas envolve uma dificuldade de pensar a longo prazo, que uma coisa pode ser desagradável agora, mas pode ser benéfica a longo prazo. A gente tem essa dificuldade de fazer isso. Então, às vezes, a gente precisa... Eu acho que é uma consciência mesmo, uma percepção de tipo, poxa, vai ser ruim agora, mas a longo prazo eu vou preferir que eu tenha começado isso há um mês atrás. Sim. Seja, eu tô dando exemplo da academia, né? Mas seja, sei lá, estudar. Tem vários exemplos, assim, Sim. que no curto prazo pode não ser tão divertido. Pode ser monótono, pode ser chato, pode ser desagradável, mas que lá na frente a gente vai agradecer por termos feito isso. Isso envolve também essa questão de desapegar. Então, é uma consciência do futuro. E eu acho que é uma consciência das consequências, porque tudo que a gente faz na vida gera consequências. Se a gente tem consciência do que vai acontecer, dos desdobramentos de como a gente age, a gente consegue ter mais responsabilidade para agir na direção do que a gente quer. Ou seja, galera, tome vergonha na cara. Infelizmente, não esperem o estralar de dedos. Infelizmente, não vou dar nenhuma força de vontade pra ninguém. A força de vontade é perceber que você vai ficar no mesmo lugar se você continuar fazendo as mesmas coisas. Isso é terrível. Sinto muito. E como o apego ao consumismo está diretamente ligado à saúde mental? É só mais um gloss? É só uma viagem? É só mais isso?
Então, eu acho que quando a gente começa a falar de consumismo, a gente primeiro tem que fazer o atravessamento de vivemos no capitalismo. A gente vive num sistema econômico que também passa pelas relações sociais que são atravessadas por consumir, por vender, pelo dinheiro. E a gente, né, a rede social, o Instagram virou uma plataforma de consumo no final das contas, de propaganda. Até o TikTok agora abriu uma plataforma, um espaço lá de lojas. Então tudo está voltado para a venda. E ela está cada vez mais disfarçada, o publi está cada vez mais disfarçado. Sim. E a gente aprende que a gente precisa consumir para existir. Então, se a gente não tem a roupa da moda, o gloss da moda, o adereço, a roupa, o que for da moda, a gente não pertence, não faz parte. Sim. Eu acho que a gente precisa tentar entender como que esse capitalismo, essa forma de consumo também entra nas relações humanas. Não é simplesmente só ir lá e consumir. É ver que sua amiga tem, a influencer tem, e aí você quer fazer parte disso também, né? E aí, quando a gente fala de saúde mental, um outro ponto que eu também queria trazer, que talvez não tenha tanta conexão, mas tem, mas é aquela comprinha por impulso, que eu fiquei pensando também, que eu acho que é importante de falar. Que é aquela coisa, nossa, eu tô triste, preciso fazer uma comprinha. Eu mereço mais uma eu coisinha. mereço comprar um trenzinho na Shopee, uma coisa supérflua. Que preenche um vazio ali, que eu entendo que até que a questão da compra online, eu tô fazendo aqui é uma autocrítica também, tá, gente? Eu faço parte dessas pessoas que tem toda uma experiência de comprar coisinha online, esperar ela chegar, aí ela chega, aí você abre, aí você faz os recebidos, e a coisinha, aí você vai, sabe assim, tem toda uma experiência que é diferente de ir na loja comprar. Só que a gente se coloca nessa dinâmica muito nessa questão para preencher um vazio no final das contas. Tá, mas o que você tá tentando preencher quando você vai lá e compra várias coisinhas na Shein? Aí, o segundo tapa. Autocrítica. Eu não tô falando aqui, não. Eu tô falando aqui, ó. Sim. Eu vejo muitas meninas falando até de parar de seguir certas influenciadoras porque elas incentivam muito o consumo. É o tempo todo elas comprando algo, elas fazendo um recebido pago ali. Então, eu acho muito importante a gente saber de onde vem esse lugar realmente do consumismo. Sim. Porque não é só colocar uma extrema culpa em fazer comprinhas. É realmente se entender suas próprias emoções. Porque não é só mais um gloss, é algo que você tá tentando maquiar. É algo que você não tá querendo bater de frente. E isso não é só um problema que você vai pagar, mas algo seu também, que você precisa desenvolver, né? Sim, eu acho que a rede social virou essa plataforma de vendas, de propaganda. Então, através da publicidade também da vida das pessoas, elas vendem coisas. Ou elas são um mecanismo de venda para ela ganhar o dinheiro delas. Aquilo dali no final é trabalho. Mesmo quando a Virgínia posta lá os filhos dela, no final ela tá querendo vender algo pra gente. Né? E a rede social trabalha muito nessa ótica e a indústria, inclusive voltada para demandas femininas, cosmético, roupas, ela vive nesse formato de criar problemas, criar necessidades para vender soluções. Então cria-se até questão de procedimentos estéticos e outras coisas, cria-se problemas para vender soluções. Problemas assim, né? Aí a gente pode abrir dar um podcast inteiro falando só sobre autoestima feminina. Com certeza, a gente estava com a participante anterior, que é a Ana Luísa. Ela é modelo e ela é influenciadora. E tanto que ela, agora, no momento atual, ela deu uma pausa. Porque ela precisava aprender a lidar com os sentimentos dela também. Ela falou que nunca recebeu vários hates. Mas, assim, ela precisava aprender a não se comparar com outras pessoas. Até nisso de desapegar da comparação. Porque ela trabalhava, ela trabalha, né? Sim. Hoje nessa plataforma e ela se compara, querendo ou não. A gente precisa aprender também parar de se comparar com os outros. Eu acho que é uma faca de dois gumes. São os dois lados da mesma moeda. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a comparação, né? Eu não preciso nem dizer o quanto que ela atrapalha e faz mal pra gente, mas ao mesmo tempo o Instagram cria isso. Por quê? Porque se eu tô lá na minha casa toda descabelada, sem maquiagem, de pijama, aí eu abro o meu Instagram, só tem gente bonita. Porque ninguém tira foto feia descabelada. Ninguém tira foto triste. Então, a sensação, mesmo eu sabendo de tudo isso, eu sei de tudo isso, mas a sensação que gera ainda é todo mundo feliz, eu em casa triste. A sensação do FOMO também, de estar perdendo algo. Então, mesmo que eu tente não me comparar, eu estou dentro de um ambiente que gera essa comparação.
e gera ali, talvez, não sei nem se o algoritmo pensou nisso, mas é uma coisa que acontece, gera essa sensação de querer pertencer, de querer participar, ou todo mundo tá melhor que eu, todo mundo tá fazendo e eu não, todo mundo tá fazendo parte e eu não. Então, gera essa sensação de comparação, porque você tá num ambiente que tá todo mundo performando. Ninguém tá sendo que de fato porque a gente tira 30 fotos e posta uma. Então, a gente... melhor. Ou às vezes não posta nenhuma. Então, é performático também. Só que quando a gente se olha no espelho, a gente não tá performando. A gente tá vendo a espinha, tá vendo os poros abertos, tá vendo o cabelo que não tá no dia legal. E aí gera essa comparação com a blogueira que tá sempre no cabelo no lugar certo, que não tá com nenhum poro aberto. Então, aquela frase que é batida de comparar seus bastidores com o show de alguém. Enfim, mas E mesmo que a gente saiba na teoria, na prática o buraco é mais embaixo. Sim. Eu tenho uma amiga que a gente brinca muito disso de FOMO. E eu acho que é uma realidade que tá perto da gente. Por exemplo, o show de Jorge Mateus. Eu nem curto sertanejo, eu nem curto Jorge Mateus, mas tá todo mundo no show do Jorge Mateus. Eu senti a mesma coisa. Às vezes, se você ia estar lá, você não ia estar curtindo, você ia estar tipo, ok, mas você quer estar lá. Sim, a sensação de estar todo mundo lá, menos eu. Sim, eu senti a mesma coisa com o Jorge Mateus. Vai ter outro show agora esse final de semana, eu tô com a mesma sensação. Todo mundo tá indo, menos eu. E eu nem gosto. Pensa na sua roupa que você teria em casa pra usar, ou então você já vai na Shein, já olha a roupa que você poderia ter usado. Sim, aí você vai nos stories, tá todo mundo vendo, aí você acompanha o show meio que pelas metades, aí você vê que todo mundo, fulano foi, ciclano foi, beltrano foi. Eu deveria ter ido. E eu em casa assistindo Netflix. Não tô vivendo a vida. Tô perdendo minha juventude. Acontece muito. Você falou uma coisa aí que, assim, nós jovens temos um pouco desse pensamento. Eu tô perdendo a minha juventude. Porque ao mesmo tempo que a gente pode ter um nicho, assim, bem devagar, não quer se responsabilizar, o outro pega todas as responsabilidades do mundo e ele quer, porque quer desenvolver todas as coisas. Ele quer arrumar a cura do câncer, ele quer ir fazer uma trilha lá, não sei lá na onde, ele quer fazer um intercâmbio, ele quer fazer um podcast, abrir uma revista, ele quer fazer várias coisas, mas ao mesmo tempo ele fica parado, porque ele não consegue dar conta disso tudo. E aí, o que a gente pode estar falando sobre isso? Eu acho que isso também nasce na comparação, né? A sensação de que está todo mundo fazendo algo, eu quero fazer algo a respeito também. Eu acho que dá pra gente falar também dá pra fazer vários podcasts aqui. Porque dá pra gente falar de cobrança também, porque eu acho que quando a pessoa se coloca pra fazer algo, ela também não quer fazer, mal feito, né? Sim. Mas se você tá começando a fazer algo, não vai sair perfeito, ou como aquela pessoa que já faz há 5 anos. Isso entra um pouco também, você quer começar um projeto, a gente quer começar um podcast. Aí quando o projeto tá nascendo, você para, você trava, não quer, sabe, continuar vai depender muito, né, só fazendo a terapia pra gente descobrir exatamente o porquê. Mas dá pra gente elencar algumas hipóteses, como a questão de perfeccionismo ou de controle. Então, uma coisa que é muito comum é aquela questão de, eu quero fazer, mas eu quero fazer bem feito. O que é bem feito? Às vezes tem eu quero fazer igual fulana. Ou às vezes não, eu quero fazer, assim, assim, assado. Tá. Mas você tá começando agora. As ferramentas que você tem não são essas, não são as mais top. As pessoas que você tem pra entrevistar também não é a blogueira com 1 milhão de seguidores. E aí, no percurso disso, você pode perceber vários erros, várias dificuldades. E aí você fala, não, se é pra ficar mal feito, eu não quero fazer. Mas, poxa, sei lá, o podcast lá, famosão, começou de algum lugar. Será que ele começou perfeito também? E beleza, tá, ele pode ter começado perfeito. Tá, a pessoa que começou também estava começando de baixo? Realmente. Com quais ferramentas ela estava começando? Porque, de fato, às vezes a gente quer começar muito perfeito e a gente não percebe que a gente está começando algo novo. Como que você vai começar algo novo já sentando na janelinha? Se você está começando, sei lá, fazer uma dança nova, sua primeira aula, você vai dançar super feio. Normal. Você nunca dançou? Como você quer sair dançando lá igual a dançar? Pelo amor de Deus! É uma cobrança muito grande. Sim. Só que a gente quer performar bem em tudo, porque a gente vê os outros performando bem em tudo. Então a gente quer, tudo que a gente faz, a gente quer fazer bem de primeira. E aí se não faz bem de primeira, não faz. E aí a gente para. Porque a gente não vai fazer bem de primeira mesmo, não. Ninguém faz bem de primeira. É novo. Você só vai, sei lá, fazer balé bem de primeira, porque se você já tiver outras 10 outras danças. Isso pode ter um pouco a ver com nossa geração ser muito acelerada. Então tudo tem que ser pra amanhã, pra ontem, né?
tudo tem que estar muito bom e já acaba também, já começa outra coisa. Sim, eu acho que a geração aí da galera que vocês colocaram 16 a 25 é uma galera que tá crescendo com as redes sociais e com a internet. E eu acho que junto com as redes sociais tem vários atravessamentos, desde crescer com telas, que, né, a gente vê o boom de diagnósticos, por exemplo, de TDAH, em relação a isso, que às vezes é uma agitação por causa de tela, porque a tela provoca isso, até outras questões como a comparação, as cobranças, porque a rede social propicia um espaço muito bom para isso, infelizmente. Né? Bom aqui no sentido ruim. Então é um espaço que se cultiva essa comparação, porque eu estava até conversando com uma amiga esses dias, ele estava falando assim, poxa, antigamente, pré-redes sociais aí, você, sei lá, você entrou na faculdade, você perdia contato com pessoas que você tinha estudado na escola, no fundamental, você, sei lá, casava, você não via a vida de tantas pessoas. Hoje, você não perde contato com ninguém, você sabe, você entra no Instagram, você vê como tá a vida daquele colega seu que estudou com você quando você tinha 10 anos de idade. Você vê que seus ex-colegas de escola, casados, já estão fazendo menino. E assim, aí você fala, poxa, e eu aqui. Antigamente a gente não conseguia se comparar com tanta gente igual hoje a gente consegue. E com tanta intimidade com a vida dos outros. A gente sabe informações da vida dos outros, porque eles colocam, porque, né, a gente gosta de compartilhar. Mas que antigamente a gente não tinha. A gente precisava saber das fofocas, das vizinhas. Guardar a revista, o jornal. Não, e na cidade da minha mãe me contava, você lembra de fulano que foi seu colega? Então, casou. Legal. Hoje a gente vê a foto do casamento, vê com quem, vê que não sei o quê. Vê quem foi que fez as fotos, quem fez os vídeos, qual foi a fornecedora dos docinhos. Tudo. Casamento pelos stories, da hora que a noiva entrou até a festa. Você tem muitas informações, é a era da informação, né? E não necessariamente a informação é a verdade, mas enfim. Então a gente se apega dessa quantidade imensa de informação e é um prato muito cheio para comparação, para cobrança, para essa sensação do FOMO, de estar perdendo alguma coisa. Então a gente está se comparando com milhares de pessoas o tempo todo. Então a sensação de estar sempre para trás... eu acho que é uma sensação que a galera que tá vindo aí com os 16 mais vai ter que lidar por estar crescendo com a tecnologia, sabe? E aí ter que lidar com todas as consequências de estar com o celular na mão o tempo todo. Isso é engraçado porque, por exemplo, tem uns memes no TikTok de personagens... Eu tenho que... Isso é engraçado. Tá. Vai. Isso é engraçado porque no TikTok tem memes que é, por exemplo, a pessoa de madrugada, 3 horas da manhã, resolvendo a vida dela inteira. Aí ela vai lá e fala, não, eu vou começar amanhã a academia, eu vou fazer tal coisa assim, eu vou tirar 1h30 de meditação, eu vou assim... Porque a gente passa o dia inteiro se comparando, aí no final a gente fala assim, não, agora eu vou mudar o mundo. E no outro dia a gente acaba porque a gente não tomou vergonha na cara. E, tipo assim, só continua vivendo a vida da maneira que tá. E continua nesse ciclo de novo de... Vamos lá, TikTok, Instagram... E só, eu acho que Pinterest é uma rede social que também a gente não fala muito, mas assim, lá é a vida perfeita. Lá não é tipo o Instagram, que Instagram as pessoas podem até... perder um pouco a mão, postar uma foto chorando, uma coisa assim. Mas no Pinterest não é. É todo mundo bonito. É todo histérico. todo Você mundo... monta seu casamento, sua casa, seu look do dia, tudo. Uhum. E isso é, tipo, muito louco, porque a minha mãe não tinha esse tipo de acesso e não tinha como ela planejar toda a vida dela com base no Pinterest. Agora eu tenho. Sim. E surge lá a vontade de comprar mais um gloss, surge lá também a viagem dos sonhos, o casamento dos sonhos, que às vezes tem gente que nem tem esse sonho, mas por estar ali suprindo, comentando, por estar ali consumindo, acaba que vira um vício, um desejo que não é nem da nossa personalidade. O que a gente estava conversando com a Ana é sobre a necessidade que a gente precisa ter de conhecer a nós mesmos, entender o que eu quero fazer da vida, o que eu não quero fazer e conseguir lidar com isso, ter constância em querer ser e continuar. Porque ela falou mesmo, a vida dela de academia é porque ela tem disciplina. E disciplina não é algo gostoso de viver. Gente, não é. Não é algo que você cria também de um dia pro outro, Exato. né? É um processo. É de altos e baixos.
Disciplina pode entrar, né? Se a gente for dar nome às coisas, pode ser exatamente isso que eu falei mais cedo, de disciplina ser fazer as coisas contra a vontade agora. Você não quer fazer agora, mas você sabe que lá no futuro vai ser importante para você. Talvez o nome disso seja disciplina. Se a gente puder colocar bonitinho, assim, bem poético. E antes de entrar na nossa dinâmica final, eu queria saber, para você, apego é saudade do passado... Pera, a frase estava bonitinha. Ai, meu Deus. Tá. Quero saber se apego tem mais a ver com medo do futuro ou saudade do passado. Caramba, apego a quê? Peraí. Apego. A vida. A que Vamos tipo de colocar nas coisa? situações que a gente estava conversando aqui, de amizade, relacionamento, pensar profissionalmente. Não sei, é difícil dizer, ficou muito poético, não Não sei, ficou? eu sou psicóloga comportamental, trabalho com coisas, me dá uma coisa, que fala assim, apego a isso. Não sei dizer. Até no roteirinho que você estava falando, né, assim, tinha muita questão também da ruminação, da questão do passado. Você tocou no passado, porque a gente falou de futuro aqui e de presente. Mas o passado passa muito por essa questão de ruminar, de ficar relembrando, pensando em si, ou ficar lembrando, sei lá, aquela coisa vergonhosa que você fez há 10 anos atrás, e que você poderia ter dado outra resposta no meio daquela briga. Não sei. Vai depender muito do que você tá apegado, né? Se for, sei lá, apego a não me desfazer de, sei lá, de roupas que eu gosto muito, ou de desfazer do ex, de encerrar o ciclo do ex. Não sei, eu acho que eu vou usar minha cartada do depende. Pode ser? Pode Depende. ser. Agora a gente vai para nossa dinâmica, Ai, gente. que é apego ou desapego. A gente vai soltar algumas situações aqui e aí você vai dizer se você desapega, se a pessoa, né, tem que apegar ou desapegar e explicar rapidinho o porquê. Vou colocar a primeira situação para você. Guardar a conversa inteira com o ex no WhatsApp. Apega ou desapega? Desapego total, pelo amor de Deus! Imagina você tá triste 2 horas da manhã e subir a conversa? Pavor, não. Eu imagino, tipo, a Carolina que brigou com o Militão, aí ela tinha todos os prints. Todos. Nossa, gente. Não, tipo assim, se for pra meter na justiça, beleza. Mas se você não tem nada pra resolver num casamento, numa guarda compartilhada, joga isso fora. Pra que isso? Não, só pra se remoer e ver coisas bonitas meses depois e chorar, não. Roupas que não servem há 3 meses, mas você jura que um dia vai voltar a usar. Desapega. Mas autocrítica pra mim aí. Porque eu tenho umas roupas lá que eu falo questão que eu vou engordar pra caber e depois eu falo que eu vou emagrecer. Tem sempre aquelas que falam assim, é porque eu não tô saindo pra esse tipo de situação, mas eu vou sair. Nunca saio. Aquele objeto bobo que te dá conforto. Eu apego. Você tem algum específico? Objeto bobo que me dá conforto? Bobo não, mas eu tenho uma lista de uns 7 livros assim do lado da cama que eu não comecei a ler nenhum ainda. Só que estão lá. Sim. Todos novos, todos empoeirados. Mas eu falei, eu vou começar a ler. E eu não tirei eles dali. Eu poderia colocar no estante. Sim. Eles estão lá. Parece que dá uma culpa maior, né? De você olhar pro lado. Eu olho pro lado e falo, eu vou ler. Aí tá lá, tipo assim, remédio em cima, meu celular carregando em cima, a touca de cetim em cima. Virou mais um apoio. Sim. Amizade que só te procura quando precisa. Ai, gente, desapega disso daí. Faz um Pelo favor. amor de Deus, não. Só quando precisa, e quando você precisa não tá lá. Não. Verdade. Todo mundo acha que tem aquela pessoa que só vai te mandar uma mensagem precisando de favor. Faz o experimento de recusar e ver se a amizade continua. Verdade. Guardar ingresso de show, cinema. Apego. Gente, eu faço isso. Eu guardo crachá de congresso de evento. Sério? Eu tenho uns de 2018, 2017. Certinho. Uma gaveta velha. Eu falo, todos os eventos que eu participei, que tem a pulseirinha, eu tenho todas. A Expo Montes, que eu trabalhei todos os dias, eu tenho todas as pulseiras. Eu sou a favor de ter uma caixinha de alguma coisa assim, de guardar coisas. Ai, eu Nada tenho. muito, sei lá, muito grande também. Mas você tem uma coisa de recordações, é super fofo. Muito fofo. Guardar cartinhas também, coisinhas assim, sabe? Eu amo. Vamos lá.
trabalho que você não gosta, mas tem medo de largar. Ai, não sei, gente. A carta do depende. Não, eu gosto da cartada do depende também, mas eu acho que assim, arranja outro e larga. Assim, Isso. eu sou a favor de você desapegar, mas eu também não acho que a gente pode jogar dinheiro pra cima. Então, eu sou a favor de O desapegar. tópico da responsabilidade. O top da responsabilidade. Vai depender do quanto é importante ter esse dinheiro pra você. Se é só pra comprar a blusinha ou se você precisa, né, de fato. Mas se você puder jogar esse emprego pra cima e encontrar outro melhor, unir o útil ao agradável, né? Sim. 500 abas abertas no celular, porque você vai precisar dela depois. Eu posso falar um desapego mais autocrítica? Porque eu, infelizmente, tenho 500 abas abertas no celular. Aquela comprinha que eu preciso usar, fazer, aquele site que eu preciso ir lá, olhar e verificar depois. Estão todas abertas lá. Eu tenho esse apego, mas toda vez que eu preciso entrar numa nova, tá assim, 99 abas já abertas. Aí sempre exclui a última, então eu nem lembro o que mais tem lá. Às vezes eu relembro as coisas subindo, assim. Eu vou subindo, tem que ver isso, aí eu entro. Caixa de lembrança da escola. Ai, gente, aperta. Eu acabei de falar, tem uma caixinha igual de recordações. Uma caixinha de sapato, não precisa ser muito grande, não. E por último, aquela figurinha do caderno que você não usou, mas que você jurava que ia usar. Ai, apega. Eu tenho as minhas até hoje, nunca usei, mas estão lá. Estão lá. Depois a gente encontra utilidade, nem que seja 10 anos depois. Sim, Vai botando lá no... A gente nem compra caderno depois de um tempo, então... verdade. Acho que, voltando na caixinha da escola, é até bom. Tem hora que eu revejo as coisas e eu lembro, nossa, fulano de tal, que estudava comigo. E olha como aquela época era boa, a gente era bobinho e tal. Eu tenho uniforme de escola. Na minha Sério? época a gente escrevia, assim, os nomes. Tenho todos. No fundo da gaveta lá, assim, ó. Tá tudo Guardadinho. guardado. Gente, eu acho que tem que guardar algumas coisas que a gente vive, algumas memórias. Eu acho que a gente guarda tudo, às vezes, muito em fotos, né? Muito digital. Mas eu sou a favor até da fotografia impressa também. Sim. Pra gente passar a mão nas coisas mesmo, não ser só Palpável, na né? tela, né? Ter álbum de fotos, ter caderno, ter caixa. Isso eu sou a favor. Não precisa ser, assim, acumuladora. Não tô falando pra acumular milhões. Mas uma caixa de recordações eu sou super a favor. Ai, é muito bom. Eu gosto também dessas caixinhas de cartinhas. É muito legal, a gente revive essas experiências. E falando de lembrancinhas, coisinhas, nós trouxemos um mimo pra você, porque nós gostamos muito da sua fala, da sua companhia. A gente queria até dar mais coisas, mas é uma lembrancinha do nosso coração mesmo, que a gente ficou muito feliz que você aceita ouvir, conversar um pouquinho sobre desapegar, sobre responsabilidade, e é muito bacana. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Tamo aí. Semana que vem, se vocês quiserem de novo, tô aí. A gente quer conteúdos com você pra Loop Revista. Exato, exato. Tô pronta. Aconselhando as meninas, os meninos, sobre a vida agora que estão começando. Eu vou mandar um depende, assim, ó. Pá! Mas é isso, a gente ficou muito feliz mesmo que você aceitou o convite. Muito obrigada, foi um bate-papo super descontraído. E eu saí daqui com muitos aprendizados, tapas na cara. Acho que o pessoal também saiu aí com alguns tapas na cara. E é isso. Isso, a gente vai trazer mais vezes, porque a gente precisa de outros tapas na cara em outros lugares, assim, de outras regiões do nosso coração, da nossa mente. E é isso, muito obrigada mesmo, pessoal que está nos assistindo, muito obrigada por nos acompanhar. Nós vamos estar aqui em outras oportunidades, então beijo, tchau, tchau! Beijo.